Oi, meu nome é Melody. Oi, meu nome é Luísa. Oi, meu nome é Melanie. Oi, meu nome é Daisy e esses são os tipos de vaporização e regelo. Ebulição. Na termodinâmica, o fenômeno de ebulição é a transformação física que ocorre quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Para que a ebulição ocorra, é necessário que a pressão de vapor seja maior que a pressão atmosférica, o que garante o desprendimento uniforme de todo o líquido para a forma gasosa. A formação de bolhas, sendo bastante perceptível a olho nu, ela ocorre com a agitação em toda a extensão da matéria. Em altitudes diferentes, uma mesma substância apresenta pontos de ebulição diferentes. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica e, portanto, menor é o ponto de ebulição diferentes. Além da pressão atmosférica, o ponto de ebulição também depende da polaridade das substâncias. Para substâncias apolares, quanto maior o peso molecular, maior será o ponto de ebulição. Evaporação. Para substâncias de peso molecular próximo, a mais polar possui maior ponto de ebulição. Substâncias que estabelecem ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, possuem o ponto de ebulição extremamente elevado. Temos como exemplo a água, que como substância polar chega em ponto de ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar. Evaporação. Processo físico que consiste na passagem lenta e gradual do líquido para o estado de vapor, em função do aumento da temperatura. Em determinadas condições de temperatura, uma substância em estado líquido adquire a força e energia necessárias para superar a tensão que a impele a manter-se em seu estado inicial, e esse momento é o seu ponto de ebulição, o ponto onde começa a haver uma transformação de um estado para o outro, e o líquido passa a evaporar-se. Quanto mais calor a substância receber, mais rápido será o processo de evaporação. Pode-se dizer que o processo de evaporação se dá devido à fuga da molécula da substância líquida que passa a interagir com o ambiente e entre si, assumindo em conjunto um estado gasoso. A energia que permite que as moléculas ganhem o espaço está contida no próprio líquido da qual fazem parte e na temperatura do recipiente que se comporta o líquido. O processo de evaporação é importante, pois graças a ele, a água da superfície do planeta, ao ser aquecida pelo Sol, evapora, transformando-se depois em nuvens, que mais tarde produzirão precipitações, como chuva e neve, fazendo com que a água volte à superfície e o ciclo recomece. A pressão de vapor nada mais é do que a pressão que as partículas que deixaram o líquido exercem sobre a superfície do líquido, ou melhor, do recipiente. É importante ressaltar que o processo pode ocorrer ao inverso, ou seja, quando a temperatura do líquido diminuir, parte das moléculas do gás pode retornar ao estado líquido. Calefação. A calefação é a vaporização que ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície que se encontra a uma temperatura muito maior que a temperatura de ebulição do líquido, acima de 100 graus no caso da água. Durante a calefação, o líquido se divide em esferoides que executam um movimento rápido e desordenado à medida que diminuem de volume. Também é conhecido como o efeito de Leidenfrost, de Johann Gottlob Leidenfrost, que é um fenômeno no qual um líquido, em contato próximo com uma massa significativamente mais quente que o seu ponto de ebulição, produz uma camada isolante de vapor que evita que o líquido evapore rapidamente. Isso porque a transição do estado líquido para o estado gasoso é endotérmica, isto é, absorve energia. Ela possui duas leis. A primeira lei da calefação, que afirma não ocorrer de fato o contato entre o líquido e a superfície aquecida durante a transição de fase, uma vez que a rápida e intensa vaporização das gotas líquidas mais próximas da chapa aquecida gera uma espécie de colchão de vapor que impede o contato. A segunda lei anuncia que a temperatura do líquido que está sofrendo a calefação será sempre inferior à sua temperatura de ebulição, porque a transformação se dá de forma muito rápida, não dando tempo o suficiente para o líquido aquecer. O calor radiante propaga-se facilmente em líquidos. Suas partículas conseguem absorver a energia necessária para a mudança de estado, sem contudo aquecer-se sensivelmente. Desse modo, o líquido calefeito pode manter uma temperatura inferior à de seu ponto de ebulição normal. Isso pode explicar por que os mágicos conseguem lamber espadas quentes sem queimar a língua. A umidade da língua sofrerá calefação e evitará o contato com o metal quente,
Além disso, a saliva não alcançará temperaturas altas, como a de ebulição da água, por causa da segunda lei da calefação. Caso isso acontecesse, seria impossível tal façanha. Regelo. Regelo é o fenômeno de fusão do gelo por aplicação de pressão e posterior solidificação, quando a pressão é reduzida. O fenômeno do regelo foi descoberto pelo físico inglês John Tyndall. Seu experimento fala que, sob pressão, a temperatura de solidificação tende a cair. Desta forma, um material sólido pode se tornar líquido e imediatamente sólido ao ser retirada a pressão. Imaginando um bloco de gelo sob a ação de um fio pressionando uma de suas faces, nesse ponto de pressão, a temperatura de 0 graus Celsius do bloco não é mais suficiente para manter o estado sólido. Assim, ocorre a fusão do gelo em água e o fio penetra alguns milímetros dentro do bloco. E ao fazer isso, a pressão acima do fio cai, então a água que está a 0 graus volta a se solidificar. Continuando com a pressão, é possível atravessar todo o bloco de gelo e no final ele ainda estará inteiro. E isso explica as marchas dos glaciares, andar sobre o gelo, e ficou conhecido como efeito Tyndall. E esse